mais um papo de casal aqui da nossa casa, né? Hoje eu estava conversando com ela que mês passado a gente fez 29 anos de casados. Uau. Casamos com 9 cada um. E a gente fez uma viagem de carro. Nós fomos lá para a Chapada dos Veadeiros. E aí, conversando com ela hoje, a gente viu que essa viagem, ou qualquer viagem que a gente faz de carro, ela se assemelha muito a um casamento. Tem tudo a ver. Verdade. Não é? Verdade. E o legal é assim, que nós saímos daqui com o lugar certo, né? Onde chegar. Já com a reserva pronta. Reserva pronta, exatamente. O hotel estava pronto, por sinal muito bom, né? E eu, assim, como parte da minha personalidade, eu sou muito planejado. Então, um mês antes eu fiz a reserva, paguei a reserva, fiz todas as pesquisas possíveis sobre os lugares para a gente visitar, o que era bom, o que não era, qual o grau de dificuldade de cada trilha. Então, eu já fui com tudo planejadinho, tudo certinho, para que a gente chegasse lá e não ficasse perdendo tempo à toa, né? Exatamente. Então, assim, a gente chega à conclusão que a gente, se não souber o destino, a viagem não acontece, né? Ou você pode dar em lugar errado, né? Pode dar em lugar errado. Agora, vamos trazer isso para o casamento? Vamos. Como que acontece? Muitas vezes, a maioria, a gente já ouviu muita gente falar que, olha, nós vamos casar. Se não der certo, lá na frente a gente vê, lá na frente a gente muda, lá na frente a gente descasa. Quem já ouviu isso? Muita gente já ouviu. E a viagem, o casamento, comparando com uma viagem, é bem assim mesmo. Você prepara o carro, normalmente quando você vai fazer uma viagem longa, você olha os pneus, o freio, faz uma revisão, aquela coisa toda, e enche o tanque para ir. Só que isso não impede que tenha buracos, que tenha pedágio, que tenha acidente, que tenha um monte de coisa na estrada que pode fugir aquele planejamento bonitinho que você fez. Exatamente. No casamento acontece isso. Exatamente, no casamento também. Então, ou seja, nós vamos ter buracos ao longo do caminho, Muitos. né? Muitos buracos, alguns tropeços, né? Essas são as partes difíceis, né? A parte da corrosão do carro, seria? Na verdade, quando você fala assim de intempéries durante a viagem, hoje um cliente estava falando lá na empresa que ele estava vendendo um apartamento porque ele ia se separar, que não aguentava mais. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Se você vai fazer uma viagem esperando que nada dê errado, quando dá errado, você entra em parafuso. E uma das coisas que dá errado no casamento, comparando de novo com a viagem, é o pedágio. Você tem que gastar dinheiro no pedágio. Verdade. E tem tanto pedágio no casamento, gente. Tem tanta despesa que você não espera, tanta coisa que você não imagina que pode acontecer. E eu estava falando com ele que um dos maiores motivos de separação é justamente a crise financeira. Então são os pedágios que aparecem no meio da estrada que levam muitas vezes o casamento naufragar, o casamento não continuar a viagem. Também, não só uma crise financeira, mas comparado a uma corrosão de carro, seria o que mais? Quais são as sujeiras dentro de um casamento? Se você colocar um combustível ruim no seu carro, ele vai jogar sujeira lá no motor. O que é essa sujeira? É o desinteresse, é a rotina, Vida sexual ruim, ou ausência de vida sexual, silêncio, indiferença. Não se expressar, né? Uma coisa muito que eu já falei em alguns posts meus também, sobre não conhecimento um do outro, né? Você não conhecer a linguagem do amor, a linguagem como o seu parceiro, a sua parceira gosta se sente amada, gosta de expressar o amor dela também. Isso é uma sujeira, certo? E o legal de tudo isso é como é que o casal se ajusta em meio a essas sujeiras, né? A gente precisa ter facilidade no ajuste, ser rápido em ajustar,
estar atento a esses intempéries da vida de casado e estar atento não só a isso, como que a gente vai resolver isso. Uma coisa que a Vasti falou no início, alguns se casam achando que se não der certo, separa. Alguém aqui já, quantas vezes, talvez até já tenha acontecido, mas quantas vezes você sai para fazer uma viagem, aí você cai num buraco lá, fura o pneu, você fala assim, não vou mais viajar, conserta o pneu e volta para casa. Eu acho difícil acontecer, né? Ou melhor, furou o pneu, você fala assim, vou largar esse carro aí, não quero mais esse carro. Vou comprar um carro novo, com pneu novo e vou embora, larga o carro aí. É assim que você faz? Não é assim. Não é assim. Mas muitas vezes a gente trata o casamento assim. Não deu certo? Vai, eu vou pegar outra. E tem até uma história que muitos amigos já se separaram, casaram com mulheres mais novas, mudaram para casas novas, compraram móveis novos, foram até para cidades novas e começou a acontecer tudo que acontecia no casamento velho. Por quê? Porque ele foi junto. Não adianta eu achar que eu vou me separar dela, vou casar com outro, eu vou continuar o mesmo. Então o que é o mais interessante e o mais inteligente? Continua com a mesma mulher, com o mesmo marido, e de 10 em 10 anos muda de casa. Compra móveis novos, faz umas viagens novas. Viagens, né? E resolve os problemas. Porque se cada vez que tem um problema, imagina você tem um buraco, você vai desviar e pega um outro caminho. Você acha que você vai chegar no destino? Não vai. Então você passa devagarinho pelo buraco e vai embora, ou você contorna o buraco e vai embora, mas não larga a estrada lá porque ela tem buraco. Todo casamento tem buraco. Todo casamento tem pedágio. Mas todo casamento tem amor. Todo casamento tem compromisso, tem comprometimento. E é isso que faz a gente abastecer o carro e seguir a estrada. Mas vocês já pensaram que num determinado momento vai acabar a gasolina? E aí, acabou a viagem? Não, né? Não. E quando você está viajando, você espera acabar a gasolina para abastecer? Não, a gente fica de olho, né? Quando você vê que está chegando ali, você já vai e abastece. É a mesma coisa que tem que ser feito no casamento. Sempre acende uma luzinha, né? E dentro do casamento também tem isso. E às vezes essa luz fica, né? Ela começa vermelha, bem discreta, de repente ela começa a piscar e o carro começa a fazer barulho, né? E a gente não tá nem aí. Tem que encher o tanque. E isso está totalmente errado. Se está dando sinal de que alguma coisa está ruim, ele não liga ou ela não liga, eu também não vou ligar. Quem sai perdendo? Quem é? O casamento. O próprio casamento. Os dois perdem. Os dois saem perdendo e perderam o quê? Até aquela vontade de se ajustar. A gente fala muito em ajuste. Ao longo do tempo a gente tem que ter alguns reajustes, né? Uma viagem nos ajuda a reajustar, uma boa conversa, ter tempo uma vez na semana só para vocês. Tem tempo todo dia, óbvio, né? Mas um dia da semana só para vocês. Principalmente quem tem filhos, que normalmente quando sai em família, é bacana, acho que tem que sair. Mas uma vez por semana, dá uma escapadinha. Mas não tem dinheiro. Vai no Pit Dog, vai no drive-thru do McDonald's, do Burger King. É baratinho, é 2 por 16, né? Então R$16 você tem. Você vai lá e fica no carro, dentro do carro, comendo, rindo, conversando, ouvindo música. Isso faz parte. Isso é combustível que você está colocando. E eu já ouvi muito de amigas e amigos, não só mulheres, né? Homens também, falam assim, eu não tenho coragem de sair para jantar fora sem levar os meus filhos. Está certo isso, Maurício? Não está certo. Porque é claro, gente, que a gente gosta de levar os filhos e quer que eles estejam com a gente. Mas se nós dois, se o casal não tiver ajustado, não tiver tido tempo junto, tempo de qualidade, como que eles vão dar uma qualidade boa para os filhos? Uma qualidade boa dentro do casamento, né? E também os filhos vão levar a imagem de casamento olhando para os pais. Então, se você quer que os seus filhos se casem e sejam felizes no casamento deles, você tem que ser o seu. Porque se ele vê em você uma imagem de algo que não é bom, ou ele não casa,
ou ele casa e vai ter um casamento ruim também, igual o seu. Então a responsabilidade é grande. Por isso que você precisa fazer a manutenção do carro, abastecer o carro e deixar o carro sempre prontinho para viajar. Nós vamos, nos próximos encontros, a gente vai falar muito mais sobre isso. Já estamos chegando aqui no nosso tempo, mas era só um pitacozinho aí para a gente dar para vocês sobre a viagem, que é o casamento. E essa viagem tem muitos capítulos. Na nossa viagem, já são 29 anos de viagem. Imagina só, quantas vezes já acabou a gasolina, quantos buracos a gente já pegou, mas a gente continua indo, a gente continua caminhando em frente, porque nós nos amamos e porque nós queremos cumprir o nosso compromisso de estarmos juntos, de permanecermos juntos. Exatamente. Então, boas conversas, honestidade. Então, aqui nós vamos parando por esse papo de casal. Nós sempre rolamos uma DR, né? Mas DR é bom, DR é legal. E esse é mais um papo de casal. Voltamos na próxima semana. Beijo para vocês. Fiquem com Deus.